Quero te atualizar sobre Rafael Veiga. O jogador do Palmeiras volta pro Verdão, pode pintar no Vasco ou segue no futebol mexicano. Para completar, falo também sobre a chegada do novo técnico do Vasco da Gama. Falo sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Manchester United anunciou a contratação de Andrei Santos, ex-Chelsea. E o volante brasileiro revelado no Vasco se tornou um dos melhores negócios recentes da história do Chelsea. O jogador foi comprado por 12 milhões de euros e vendido ao United por algo na casa dos 60 milhões de euros. E o futuro de Rafael Veiga? Ele fica no América do México, volta para o Palmeiras ou ainda pode ser negociado com o Vasco? Vários setoristas e torcedores do Vasco têm especulado sobre a chance do meio atacante, que já brilhou com a camisa do Palmeiras, virar reforço cruzmaltino. Até porque depois da volta do Pedrinho à condução da SAF e da negociação avançada com a Crefisa, imagina-se que José Roberto Lamáquia e Marcos Lamáquia investirão bastante dinheiro para reforçar o elenco vascaíno. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, consultei o André Curi, representante do Rafael Veiga e responsável por cuidar do futuro do atleta. Você sabe, o Rafael Veiga havia sido contratado por empréstimo na América do México no início dessa temporada. O empréstimo termina em dezembro e ele foi para lá a pedido de André Jardine. Acontece que o André Jardine deixou recentemente o América e se mudou para os Emirados Árabes Unidos. Até por isso o futuro do Veiga ficou meio incerto. Ele nem tem conseguido brilhar com a camisa do América. O André Curi me assegurou que o novo técnico do América decidiu pela permanência do Rafael Veiga. Segundo André Curi, o Lima e o Dourado, os outros dois brasileiros do elenco, estão à disposição do mercado. Já o Rafael Veiga continuará no clube, não há negociação para a volta dele ao Palmeiras, muito menos para o Vasco da Gama. De qualquer forma, vou continuar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Até separei a frase do André Curi sobre o tema. O novo técnico do América já disse que conta com Veiga para o restante da temporada e assim vai ser. Fecha aspas. O novo técnico do Vasco é filho de um vascaíno. Pelo menos foi o que contou Pedro Emanuel em sua apresentação nessa segunda-feira, abre aspas para o treinador. Vou confidenciar uma coisa, meu pai é vascaíno e nem eu sabia disso, porque ele nunca tinha me confidenciado. Ficou orgulhoso e até chorou quando soube que eu me acertei com o Vasco. Aí eu percebi o tamanho e a dimensão que o Vasco tem. O Pedro Emanuel, que passou as últimas 8 temporadas trabalhando no Oriente Médio, tinha negociações avançadas com o Al-Ittifaq. Quando o telefone tocou e do outro lado da linha o Vasco, ele desistiu do acordo com o Al-Ittifaq para se mudar para o Cruzmaltino, acordo até dezembro de 2027. E a estreia já acontece nessa semana em partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Só para completar o noticiário, o Cruzmaltino contar que Paulinho, lateral esquerdo, contratado sem custos do América, ele estava em fim de vínculo, também foi apresentado, abre aspas para ele, estou muito feliz com o contato do Vasco. Sabemos da grandeza do clube e me passaram um projeto que agradou demais. Confesso que não vi a hora de estar aqui, disse o ex-jogador do Coelho. O Luciano Ribeiro, boa noite, Nicola. Alguma contratação de jogador no Vasco da Gama? Luciano, com a volta do Pedrinho à condição de presidente da associação, ele nunca deixou de estar, mas à frente da SAF, na condição da venda do clube para o Marcos Lamáquia, é a partir de agora que eu acho que a coisa vai dar uma encaminhada. O DOC é a negociação mais avançada, é aquela coisa mais quente. Deixa eu falar sobre o Veiga, né? Muita gente tem especulado de que o Veiga pode virar reforço do Vasco. O Veiga que joga é do Palmeiras, mas está emprestado ao América do México até dezembro. Por que o Veiga passou a ser especulado? Ele tinha ido para o América do México a pedido do André Jardine. O André Jardine, como vocês sabem, pediu para sair e foi trabalhar nos Emirados Árabes. Diante disso, os 3 brasileiros do América ficaram numa situação mais delicada. E eu liguei na semana passada para o André Curi, que é o representante do Veiga, e perguntei, o Veiga fica ou não? E a resposta do Curi é, o novo técnico já disse que conta com o Veiga, então está descartada a possibilidade dele voltar para o Palmeiras, ou voltar para o Palmeiras para ser emprestado para outro clube, ou negociado com outro clube. E segundo também o André Curi, o Lima e o Rodrigo Dourado, esses sim, podem deixar o América. Então, nesse cenário, não dá para imaginar o Veiga sendo contratado pelo Vasco não, tá bom? Jefferson Torres. Nicola, por que com as bets a todo vapor nos clubes e os mesmos cada vez mais endividados? As bets deram calote na dupla Grenal, estão sem patrocínio. Jefferson, vamos lá. É preciso explicar uma mudança no comportamento das bets no Brasil, tá? Aquela gastança sem precedentes, ela não existe mais.
E aí a gente pode lembrar que a partir da regulamentação das bets no Brasil, a coisa ficou bem mais restrita, há menos dinheiro circulando, embora ainda com bastante grana, né? De fato, o Grêmio e o Internacional tomaram um calote e isso causou uma série de problemas. Até hoje o Grêmio ainda não conseguiu um patrocínio master. O Vasco teve muita dificuldade com o patrocínio master e aí é importante só registrar que hoje tem menos dinheiro circulando, como eu contei para vocês, por causa da regulamentação, por causa dos impostos, por conta o negócio bet para as casas de apostas segue sendo extremamente vantajoso, mas já não é tanto quanto antigamente. E aí eles estão tentando gastar um pouco menos de dinheiro. Quando o Grêmio, o Vasco e o Internacional perdem seus patrocinadores masters, eles partem de um pressuposto. Olha, eu tinha 50 milhões de reais, eu quero recuperar esses 50 milhões. Só que as bets hoje em dia já não estão dispostas a pagar 50 milhões. Com exceções, caso do Flamengo, caso do Palmeiras, caso do Corinthians, que são extremamente populares, competitivos, enfim, aquela história que vocês já conhecem. O Zé Nunes pedindo para falar sobre o Vasco está negociando com 4 jogadores, escreve o Bruno Lima. O que eu sei é que o que está fechado é o Nelson de Ossa, o volante que o Palmeiras tentou contratar enquanto era do Monterrey, ele acabou vendido para o Betis, tá? E a negociação só não foi concretizada por conta desse problema, esse imbróglio envolvendo o afastamento do Pedrinho e o atraso da venda da SAF. O Vasco pode anunciar 4 contratações. Você consegue ver com alguém do Vasco se procede? Vamos mandar mensagem para o Pedrinho. Escreve o Pedrinho. Se responder ainda durante a live, eu conto para vocês, tá bom? Nutri Carlos, boa noite, Nicola. Agora que o Vasco decola com a volta do Pedrinho, possivelmente com a venda da SAF. Tenho certeza que vai melhorar bastante. E que pena que tem caras atrapalhando, né? Conhece o agente do Jair do Forest? Existe algo dele voltar para o Brasil? Se falou do Vasco, o canal. Eu falo com ele com alguma frequência? Posso até mandar aqui, ó. Mas, cara, essa é uma das maiores maluquices. Porque, só para vocês entenderem, o Jair foi vendido do Botafogo para o Forest por 12 milhões de euros. Hoje está valendo 15 milhões de euros. E terminou a temporada jogando como titular lá no Forest. O cara tem 21 anos de idade, tem enorme potencial para ser... para estar na seleção no próximo ciclo, para quem sabe até sonhar em ser titular, tá? Não faria muito sentido ele voltar para o Brasil nesse momento. Isso eu digo depois de conversar com gente próxima ao Jair, tá? Hoje o que ele trabalha é para ficar no Forest ou para se mudar para um clube do futebol inglês maior do que o clube onde ele está hoje. O Sandro perguntando sobre o Witsel da seleção belga no Vasco. Deixa o Pedrinho me responder e a gente tenta avançar com isso, tá? Fala família, beleza? Mais um giro de notícias para você do nosso Vasco da Gama. Então, rapaziada, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho das notificações para você receber as principais informações do Clube de Regatas de Vasco da Gama. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Não esqueça de sentar o dedo no like. Combinado? A gente vai encerrando a nossa edição por aqui. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.